Estamos aqui com mais um episódio do Talks. Dessa vez, eu trouxe um amigo meu de longa data para a gente conversar algumas coisas sobre o ecossistema Blackmagic e tudo que ele oferece para a gente como recurso no universo audiovisual. E para a gente falar desse ecossistema maravilhoso da Blackmagic e da família, né, as linhas que a Blackmagic oferece de câmera, por exemplo, para a gente, eu chamei o Marcelo, amigão de longa data aí, já sonhamos e planejamos e trabalhamos em muitas coisas juntos. E o Marcelo hoje é diretor comercial da Delta e CEO da OneLock, a mais nova locadora de São Paulo, né? Obrigado, Marcelo, por ter vindo e participado desse papo. Eu queria começar contando um pouco, contextualizando um pouco de como a gente já se envolveu em trabalhos, se conheceu, né? Eu e o Marcelo desenhamos muitos projetos juntos e acho que um dos trabalhos que tem a ver com esse papo aqui que a gente vai ter sobre o Blackmagic foi uma live que a gente fez de uma artista chamada Nayeli, né? Que a gente envolveu parte das câmeras que a gente está aqui nesse setup hoje. Depois a gente vai falar um pouco sobre esse setup aqui. E com a crescente, depois da pandemia, do live stream, a gente acabou fazendo vários projetos com Blackmagic, com outras linhas e marcas de câmera. E foi sempre muito legal, né? Uma experiência muito legal que a gente vem construindo ao longo do tempo. Esse projeto especificamente da Nayeli, que a gente pode colocar umas imagens aí para vocês darem uma olhada, a gente utilizou Blackmagic Studio, né? E conjugou elas com Blackmagic Pocket. E deu muito certo, né? Um projeto que a gente é muito feliz e tem orgulho de mostrar, né? E deu muito certo em gravação, deu muito certo em ter um streaming com uma câmera que entrega uma qualidade e textura de imagem de cinema. E é sobre isso que a gente acho que pode falar e agregar, né, o nosso universo, aí, nossos colegas do audiovisual. E para a gente começar, de fato, né, a trazer algumas informações, vamos trazer lá para trás. Primeiro, a Blackmagic era somente ou fornecia para a gente do audiovisual, tirando adaptadores, tirando esses acessórios todos, o contato que a gente tinha, tipo filmmaker, videomaker, diretamente, era com o programa DaVinci, que era só um programa de color grading que a gente utilizava na pós-produção, na finalização, na verdade, né? Muitas finishing houses, por exemplo, trabalhavam só com Era mais para master mesmo. Era mais para finalizar, para masterizar. Depois a Blackmagic foi crescendo e avançando e tipo ocupando praticamente todos os espaços do universo audiovisual hoje, desde eventos ao cinema, documentário e tudo mais. Quais são as linhas que hoje a Blackmagic oferece, falando de câmeras, para a gente do mercado? Legal. A Blackmagic, ela é como você falou, ela vai atender praticamente todo o nicho ali do mercado audiovisual, desde do filmmaker até o high-end, ali até o cinema, isso com produtos muito acessíveis, né, com preço muito acessível. É por isso que ela tomou muito mercado, né? A gente tem muito competitivo, né? Muito competitivo. A gente tem desde câmeras menores, por exemplo, uma micro studio, que são câmeras interessantes, porque elas são, embora elas sejam pequenas, elas não são igual aquelas micro comuns que a gente conhece. Ela tem um sensor um pouco maior, que é uma micro que tem um sensor MFT. Então, ela tinha tirado isso de linha, mas há uns meses atrás ela retomou com a micro studio. Então, você pode usar para esporte, você pode usar para realities, é muito legal. Você pode usar para filmar uma cena dentro de um carro. É uma câmera que vem nessa linha action, tipo GoPro, Sony Action, essas coisas todas, mas com outro perfil. Tá? Não é tanto, por exemplo, ela não tem uma bateria interna, ela é mais para uma produção um pouco mais pesada.
eu acho que ela nem concorre diretamente com essas daí, com uma as GoPro. Actions, tá. Mas a gente tem desde essa câmera, aí você vai crescendo um pouco. Você tem a Pocket 4K, depois você tem a Pocket 6K G2, a Pocket 6K Pro, que a Pocket 4K também sensor MFT, a Pocket 6K já vem com sensor EF, aliás, com sensor Super 35 e com bocal EF. Então já é um sensor maior. Recentemente, ela fez o lançamento de uma 6K Full Frame. Ah, então já tem também. Então ela já está entrando um pouquinho mais. O bocal EL, que é um bocal não é comum, é um bocal da Leica. Só que esse bocal, ele permite que você coloque praticamente qualquer lente nele, inclusive lentes PL. Então ela vai estar chegando cada vez mais. É mais fácil a adaptação ali, exatamente. Né? Ou seja, está chegando mais nessa produção um pouquinho menor de cinema. Depois das Pockets, você tem também as câmeras estúdio, que são como essa aqui, que estão mais focadas e são mais desenvolvidas para você fazer uma produção em estúdio ou até mesmo para uma emissora. E acima delas você tem a Mini Ursa e a Ursa, que aí essas aí já tem bastante, tem penetrado bastante o mercado. O pessoal gosta muito delas e sempre com um custo-benefício incrível. Mas essas daí, Ursa Mini e a Ursa, é mais já na linha de documentário e cinema mesmo, né? Também dá para fazer, né? Esses shows que a galera faz, de música e tudo mais, também são câmeras que mandam. O pessoal super tem utilizado bem. em reality também. Reality. O pessoal do meio gospel gosta bastante também de utilizar para gravação de DVDs. Você recentemente fez um projeto para a Batista do Morumbi? Isso. Utilizou o Ursa, né? A gente utilizou algumas. A gente faz isso, a gente vai misturando as linhas de produto da Blackmagic, né? Isso é legal, porque a ciência de cor é a mesma. É a mesma. Né? Eles oferecem pra gente provavelmente da Micro. Exatamente. A Micro faz faz B-roll. E é isso que é muito legal, né, Marcelo? Porque a Micro, na verdade, não vai gravar nela. Né? Ela não tem grava. Um SSD? Ela tem ou uma saída, né, ou um SSD. Um SSD. Boa. Que também é uma coisa que a Blackmagic entrega super bem, né? São a gente vai falar sobre os atributos, né, e os recursos dessa câmera aqui especificamente. Mas a questão dela gravar em SSD. A questão dela gravar externamente, de gravar no SSD ou de você gravar externamente numa mesa e tudo mais, e você ter qualidades muito boas, né? Não ser só algo como referência, mas algo que dá para utilizar mesmo. Eu lembro, Marcelo, que a Blackmagic, quando a primeira Pocket foi lançada, era uma Pocket cinzinha, depois teve uma pretinha, eram bem pequenininhas, e já entregava, tipo, eu não entregava B-roll, já gravava em ProRes, mas já entregava um material, assim, absurdo. Já gravava em log, né? Já gravava em log, flatzão, mas não tinha o B-roll ainda. Depois disso, ela lançou, acho que era 2.5K, uma câmera era Blackmagic Production, né? Sim. Que era tipo assim, essa câmera aqui bebeu um pouquinho, porque ela era uma tela enorme para uma câmera hands-on. Só que assim, essas duas foram mais assim, as entradas, eles experimentaram, entenderam as necessidades e aí depois de um tempo, passou um bom tempo, na verdade, mas depois desse tempo eles começaram a fornecer essas que a gente está falando aí de 4K, que foi a que explodiu no mercado, né? Teve muita aderência. Depois a 6K, quando mudaram o bocal, então, aí todos os videomakers, né, foram para a Blackmagic. E eu acho que é interessante esse processo, porque desde da Pocket, da primeira Pocket que eles lançaram, eles sempre quiseram entregar uma imagem que se parece mais com a linguagem do cinema do que com uma câmera broadcast. Então, em todas as linhas deles, dá para perceber. E é por isso que a gente consegue grudar. Diferente de outros fornecedores, outras marcas, que têm linhas separadas, né? Então, você pega câmeras broadcast, por exemplo, a textura da imagem, o setup, as coisas todas são especificamente para essa linguagem broadcast. E aí eles têm linhas de cinema e tem linhas DSLR.
o que permeia na Blackmagic, nesse quesito da família Blackmagic, é que a entrega do material é meio unificada, né? Então, é a mesma textura, os mesmos recursos, né? E aí os recursos a mais que vão sendo modificados para determinado setor ou determinada área. Sim. Isso que é interessante, né? O que você falou. Outras marcas, tem marcas até que já são mais tradicionais, eles separam muito bem os mercados e eles produzem para aquele mercado, né? Nicha bem, assim, né? Bem nichado. Ou seja, é muito difícil você pegar uma câmera de tal mercado e usar com outra câmera, por exemplo, uma câmera de cinema com uma câmera de produção, vou de dar estúdio. um exemplo. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, vamos gravar, que nem o DVD que você falou que eu fiz aí, que eu misturei. Se eu fosse pular, por exemplo, para uma Sony da vida, que também é uma câmera hoje muito utilizada, eu não consigo misturar uma NX5, sei lá, uma Alpha. Com uma Alpha ou com uma FX. E com uma FX9, sabe assim? Tipo, o high-end do cinema e uma linha boa, de broadcast, de eventos. A gente não consegue unificar essa linguagem. Né? A gente falar aqui, a gente pode ser até criticado, porque tem gente que precisa fazer. Às vezes numa produção, sim. Você precisa fazer. Como você trabalhou com DVDs, né? E você, por vezes, precisava misturar as câmeras por essa necessidade, né? Mas não é algo que a gente busca. Se a gente puder ter, eu tenho 2 câmeras e aí eu vou alugar câmeras maiores e elas puderem conversar, isso é muito melhor. É uma facilidade. Eu acho que esse é um dos motivos do sucesso. Exato. E é isso que eu tava querendo fortalecer aqui, porque isso são dores do nosso mercado que são atendidas pela marca. Então tem alguém pensando na gente. E essa é a grande... Talvez esse é o grande motivo que você falou. Eu já até falei isso em outros vídeos. Eu acho que isso a impressão que eu tenho é que a Blackmagic, de fato, ela meio que olha ali o que a gente está precisando, e quando ela lança, a gente fala, poxa, faz sentido, isso faltava mesmo, né? Claro, tem outras marcas excelentes, questão até de cor, eu até prefiro outras marcas, mas o que ela entrega, né? Essa conversa, esse sentimento de proximidade, poxa, olha, funciona aqui, para nossa realidade ajuda muito, cada lançamento que ela faz vai ajudando muito. A impressão que dá é que de fato eles estão atentos, eles são sensíveis. Eles são sensíveis ao mercado. É verdade. Para dar um outro exemplo aqui, na época que a gente produzia bastante DVD, que era um mercado bem aquecido, né? Teve um DVD que a gente fez que a gente rodou com 13 Alexas, né? Então, o operador de Steadicam tinha que estar com uma Alexa, os trilhos tinham que estar Alexa, as câmeras paradas tinham que estar com a Alexa, porque que câmera que você vai grudar? Depois, algumas outras marcas e modelos você conseguia misturar mais, mas na época era muito difícil você pensar em misturar câmeras. Praticamente você tinha que usar um set igual, até pela facilidade de pós depois, o não retrabalho ou a não dificuldade de desafio de color grading, por exemplo, de grudar as câmeras, tudo é custo. Você não gasta em equipamento aqui, mas gasta em tempo e custo com um profissional, né? Que tem que ser muito bom para grudar a câmera. E tem o risco de não ficar bom ainda. E tem o risco de não ficar bom. Então, isso sim é um detalhe importante. E também o fator de operação. Tipo assim, o cara na mão, se você quisesse ter uma pessoa meio hands-on ali para fazer uma câmera mais viva, mais orgânica, o cara na mão com uma Alexa, hoje tem a Alexa Mini, mas que também pensaram, né? Quer dizer, e hoje está fácil, né, galera? Hoje está mais... hoje as coisas estão mais fáceis, mas a Blackmagic fez isso muito antes, na minha percepção, né? Chegou de uma forma acessível e muito antes na gente. Então, misturando Ursa Mini ou a Ursa com uma Blackmagic Pocket, sabe? E aí eu nunca usei a micro, mas se tivesse uma micro, você conseguiria ter recursos diferentes com valores custos diferentes e conseguia ter operações diferentes.
o operador do Steadicam não necessariamente precisaria estar com uma câmera super pesada. Sim. Né? Ele poderia, que faz com que ele tenha um descanso maior entre as idas e vindas dele no set. Se ele tivesse com uma câmera mais leve, talvez eu teria um DVD quase que inteiro de uma operação do Steadicam. Sim. E não os comandos, vai agora, por exemplo. Então isso é uma outra coisa que eu percebi particularmente que ajudou bastante a gente, né, ao longo desses anos. E aí você pode falar mais sobre isso, que a Blackmagic tem, como eu posso dizer, é meio que um paradoxo, né? Para a gente utilizar todos os recursos que a Blackmagic oferece, basicamente a gente tem que entrar num ecossistema Blackmagic, né? Que é o que a gente troca muito de ideia. Então, e eu queria que você falasse um pouco disso daí, cara, pra gente. Isso é interessante, porque embora você possa utilizar os produtos com outras marcas, quando você utiliza produtos da família, né, desse, a gente pode chamar, acho que de ecossistema, você destrava vários features. Inclusive, por exemplo, as câmeras. Se você conectar uma câmera Pocket ou uma câmera Studio, ou até uma Micro Studio, em uma AT Mini, você ganha o recurso dela que você não tem aqui no menu, que é aquela correção de cor primária ali, a mesma que você tem no DaVinci Resolve, você tem agora na Atem. Só que você só consegue ajustar isso conectando uma Atem Mini. Conectando. Aqui nela são os comandos básicos, que é temperatura, ganho, tint, né? Então, só por aí você já vê que... E se você for utilizar mesas maiores, por exemplo, com essa aqui, você não precisaria nem de um intercom. Se você estiver utilizando câmeras estúdio, você coloca o seu fonezinho aqui, o diretor de vídeo coloca o fone dele na mesa e você já tem o intercom. E você já tem a conversa. O próprio Tali. Cara, eu acho que a gente pode entrar nesse papo, então. Essa câmera aqui é uma das mais recentes que a Blackmagic lançou. Já que você já está falando de alguns recursos aí, acho que é legal. Ela vem com uma evolução da 4K, né, que foi a que a gente utilizou. Isso. A Studio 4K. A Studio 4K também tem atualização, mas essa vem com alguns recursos a mais, ou ela vem, sei lá, à frente ou acima da 4K, certo? Não só por ser 6K, mas também por alguns recursos, né? Vamos falar sobre essas estúdios, então? Sim. O que a gente utilizou no DVD da Nayeli foram, inclusive tinha acabado de lançar, né? Na época tinha acabado de lançar. Isso a gente está falando. A gente tirou da caixa. De um ano atrás, né? Mais. Um ano e meio atrás? Mais. Acho que mais. Um ano e meio, talvez. A gente tinha acabado de lançar, a gente comprou lá para Unlock, inclusive foi meio que começo ali, a locadora estava começando. E ela veio já uma câmera incrível, com vários recursos, por exemplo, esse Tali, a questão de você poder conectar um SSD em uma câmera estúdio, né? Só que com o sensor MFT, que é um micro 4/3 ali, um sensor não tão grande, né? Mas uma câmera incrível. Depois disso, né, tinha a 4K Plus, que ela só tinha uma conexão HDMI. A que a gente utilizou lá era a 4K Pro, que tinha conexões HDMI, SDI, Intercom, algumas coisas a mais. Depois disso, a Blackmagic lançou uma 4K Pro G2 e uma 6K. A 4K Pro G2 é idêntica à que a gente utilizou, mas ela tem uns features, por exemplo, você consegue conectar apenas um cabo de rede e você trafegar todo o sinal, todo o controle da câmera por IP. Tá. Inclusive, se você utilizar, por exemplo, uma HD8 ISO, ou uma HD8 ISO, que é uma nova mesa de corte também da Blackmagic Design, você consegue receber esse sinal por IP ali dentro. Você não precisa mais passar um cabo não SDI precisa de cabo, ou HDMI. É uma outra solução. Isso significa também que você também não precisa estar no mesmo local. Você pode estar em outro local e utilizar a internet, seja via uma LAN, por exemplo, conecto aqui na rede do espaço e vou receber na minha mesa de corte onde quer que eu esteja, ou seja, eu consigo montar um estúdio aqui. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de qual range, assim? Tipo... Qualquer local do mundo. A gente pode... É que você está falando da 4K, tudo bem, mas esse recurso que também tem na 6K, eu posso ligar a câmera aqui, subir numa nuvem, ela
dentro de um IP que um cara no Japão consegue acessar essa imagem. É isso que você está falando? Exatamente isso. Eu posso montar todas as câmeras aqui, ou seja, todas essas câmeras poderiam estar montadas aqui. A gente tem 5 câmeras aqui. E eu posso montar a minha house aonde eu quiser. Eu vou montar no meu escritório que fica no Japão. Você vai montar, lá você vai receber esses sinais. Entendi. Isso é demais, né? Isso é demais. Isso é fantástico. E é incrível porque, beleza, aqui eu tenho internet, mas onde eu não tenho, eu conecto um celular no USB-C aqui da câmera, eu utilizo o 5G para subir esse sinal. Então, por exemplo, se eu for produzir, tem uma foto no site da Blackmagic muito legal, que a câmera está filmando um rally. Se eu for produzir um rally, eu não preciso mais me preocupar com... De passar cabo. Exatamente. Ou até mesmo colocar um encoder, um link externo, que é uma coisa que encarece muito a produção. Eu posso ter essas câmeras com um bom sinal aqui de 5G, não precisa nem ser um celular, pode ser um modem 5G. Isso é incrível. E detalhe, ela vai receber o sinal de tally, ela vai devolver para mim um PGM, ou seja, eu aperto aqui, eu sei que está no ar, e ela vai me devolver no fone o áudio, a master do PGM. Então eu estou escutando aqui, se tiver alguma locução, alguma coisa, eu consigo ser dirigido por aquilo, porque no esporte é muito assim, né? De fato, não é que ela serve para um estúdio, é que ela é um estúdio, cara. É isso aí. Certo? É isso aí. Eu posso levar ela para a rua, eu e um repórter, conecta aqui e no você XLR tem um dela. Estúdio. Você e aí tem nós estamos... É uma mini UM. Mini UM. Nós estamos falando isso versus os repórteres que tipo andavam com mochilink, né, com diversos cabos e transmissores e coisas desse tipo. Que absurdo, né, cara? Isso daí, a gente pensar que hoje tudo isso é possível. O que tem que entender é se isso entra de fato, porque a Blackmagic ela vem conquistando, né? Talvez isso conquiste emissoras. Hoje não é uma realidade. Ainda, como é uma questão muito sensível, um link externo, então você acaba utilizando aquilo que você confia e aquilo que tem... E só para explicar, as televisões, né, os sistemas de telecomunicação utilizam o satélite como essa ponta, né, de mandada de Hoje de já está sinal. migrando para a internet. Que já está migrando para a internet, que é uma possibilidade hoje. Exatamente. A maior parte das emissoras no Brasil, elas já estão migrando, ou já migraram totalmente, ou já estão migrando para usar a internet para subir, né? E aí, agora você tem equipamento, né, que vai ser validado ainda pelo mercado, né? Como eu falei, o mercado brasileiro ainda vai confiar, mas é uma câmera muito barata que já oferece esse recurso. Perfeito. É incrível. Perfeito. O que acho que vale a gente adicionar também a esse papo é o seguinte, como as linhas, a gente falou que elas têm uma uniformidade de entrega de imagem, mas elas têm recursos específicos para cada segmento, digamos assim. O filmmaker não vai ter, por exemplo, uma estúdio, né? Então eles já deixam isso bem claro, até pelo nome da câmera, mas não é impossível de conjugar tipo um filmmaker fora com as câmeras que estão num estúdio ou numa externa, né, mais controladas e tal, e você conseguir ter o mesmo recurso de imagem, né? Que isso também é muito interessante. Eu me lembro na época que a TV começou a fazer, inclusive o futebol, começou a usar as câmeras mirrorless e DSLR para fazer no gimbal, o que antes as câmeras broadcast faziam no Steadicam. Nós não estamos falando da mesma imagem. Aqui nós estamos falando da mesma imagem. Se a gente estiver num estúdio gravando um jornal ou um estúdio esportivo do pessoal assistindo e falando sobre o jogo, se tiver um operador no campo com uma Blackmagic, você tem o recurso das duas câmeras. Você tem a mesma ciência de cor. Né? A mesma ciência de cor, a mesma textura e tudo mais. O que vale também dizer aqui é que a qualidade, né, da gravação, que essa câmera e as outras você falou para mim que também já faz, que é em RAW, né, 12 bits, que é fantástico. Que mais? A gravação externa que é possível se fazer em 4K, né, que várias câmeras só gravam até 1080. Por exemplo, a Pocket, ela é notoriamente uma câmera para um filmmaker, para uma produção menor. Porque ela, embora ela grave na sua versão menor em 4K,
a sua saída é 1080. É 1080. É 1080. É. Aí, Ou para transmitir ou para gravar e tudo mais, né? exatamente. Aí quando você vai subindo as linhas de estúdio, a Ursa, aí a saída Aí já a é saída 4K. já muda. Marcelo, vamos falar agora de umas coisas da 6K que eu também achei muito interessante. A primeira coisa que eu acho é que o tamanho do monitor para o operador é fundamental. Por quê? Nos outros cenários, embora a Blackmagic, eu acho que no seu pensamento em linhas, sempre valorizou muito a questão da referência da imagem. Então as telas foram sempre consideráveis, desde a Pocket, que tinha uma tela atrás. Lembra daquela Ursa com 2 telas? Da Ursa com 2 telas. Animal. A G1, E a tela enorme, né? Tipo, você Tela abria, enorme. era enorme Uma a tela tela. enorme e você tinha a tela aqui para algum assistente Alguma ali trabalhar do seu referência. lado. Perfeito. Então ele está pensando tipo no assistente de câmera, está pensando nas pessoas que estão em volta da câmera, não só o operador. Essa câmera essencial, né, de uma câmera de estúdio, ter uma tela, uma referência muito boa, né? Não só de qualidade, mas também de tamanho. E o que eu achei muito interessante é que os caminhos das câmeras Blackmagic foram muito para o touchscreen, desde a production. Mas na estúdio eles colocaram botões, porque não é interessante que você fique durante a gravação, né? Nos outros cenários você seta a câmera e grava. Sim. No estúdio talvez você precisa mexer, você precisa de um recurso a mais ali e tal. Não é interessante você ficar tocando na câmera enquanto ela está gravando. Além de balançar, você pode, sei lá, mudar alguma coisa e atrapalhar o arquivo que está sendo gravado, gravar de uma outra forma, enfim, não é interessante. Então o que eu acho sensacional é que para o operador, o recurso de ter nos botões ali, o cara mexer no picking, na exposição, coisas que provavelmente ele vai precisar mexer, né? Se por exemplo um set estiver um pouquinho mais claro aqui e um pouquinho mais escuro ali, o cara precisar subir ou descer um stop, ele consegue ali nesses botões. Eu acho isso muito legal. Para ele não precisar ficar tocando a tela, que tudo da Black tem essa... O que é muito bom, né? Para você setar muito rápido ali e tal. As câmeras RED também tinham muito disso, os monitores externos têm isso, então acho que isso é uma prática natural, né, da gente. Mas foi muito interessante também ter esses recursos ali na mão, que não interfere muito em chacoalhar a câmera, não tem os recursos que mexem com a qualidade da imagem, que mexem com a textura da imagem, se ela está em filme ou está em vídeo, não tem esses recursos nos botões. Então o operador não precisa se preocupar, por exemplo, com setup de câmera. Inclusive, que é feito, se você tiver o ecossistema que a gente está falando, pelo Videoman ou pelo DTV na mesa de corte, e que é imutável, né? Praticamente, se você passa o comando para a mesa, o operador pode mexer, ela vai voltar para o que o comando da mesa está dizendo que é o lugar correto dela estar. É isso aí. É uma estrutura de estúdio mesmo. É uma estrutura Uma estrutura de estúdio. Esse workflow, ele também é muito bom. Eu acho que, primeiro se tratando de interface, elas sempre são muito inteligentes. É o que você falou. Aqui você tem 3 teclas que você pode ajustar o comando que você quiser. Você tem uma tecla aqui de PGM, você tem um scrollzinho aqui e um Enter para o seu menu. E aqui do outro lado você tem todos os ajustes da tela. Só que esses ajustes da tela, eles não vão para sua saída de vídeo. Não vão interferir em nada. nada. É o que você falou, não vão vão interferir em nada. Então já é inteligente. Então de repente estou aqui, eu estou gravando uma externa e veio muito sol. Eu vou precisar aumentar o meu brilho aqui. Você vai mexer no brilho da imagem, né? Você vai mexer no brilho do monitor. Tem que ainda mexe, você consegue mexer na exposição, na íris. Nos botões. Não, todos os que estão aqui são só na entrega, só na saída do monitor. Tem o picking aqui também que está na mão, isso é muito legal. É muito bom. A intensidade do picking, né? Sim. Embora você escolha na câmera ter o picking, no botão você pode diminuir ou aumentar a intensidade, isso aí, né? Galera, tem uma coisa aqui que é assim fenomenal. Normalmente a gente usa o ND, ou ele é circular e vai direto na lente, ou ele é o 5.6, que é um vidro de 4 por 5.6 ou de 5.6 por 4, que vai num mate box, né? Normalmente é assim que são as opções de ND. Quando a Blackmagic, que já lançou o ND interno nas pockets, ela está usando um recurso que não é cinema, é um recurso que é
broadcast, né? Então ela está misturando algo dentro dessa, sei lá, unificação de coisas que ela faz. Ela pega um pouquinho do cinema, pega um pouquinho da broadcast. E que faz todo sentido você ter numa câmera cinema também um interno. Que faria todo sentido, para você não precisar ficar colocando vidros e tal. Inclusive, depois eu vou comentar sobre a Ingenier. A Ingenier, você constrói lentes hoje, colocando seus filtros dentro da lente. Cara, sensacional. Não vou puxar esse assunto aqui, mas assim, eu fui no workshop dos caras quando eles estavam aqui no Brasil, e você vai trocando. Inclusive, você pode fazer o seu próprio filtro. Um absurdo, irmão. Então, tipo, imagina que no seu jogo óptico, você fala assim, nas minhas lentes eu já quero que tenha nativo. Sei lá, um Pro Mist ou algo parecido com isso, um ND com determinada intensidade, assim por diante. Mas eu achei sensacional. Isso só um incrível. parênteses aqui. Incrível, né? Então, o ND interno como um recurso dentro do estúdio é sensacional porque ele interfere na nossa profundidade focal. E dentro do estúdio você tem uma luz controlada, ou seja, você pode aumentar a intensidade de uma luz no estúdio e você ter um controle melhor ali de profundidade focal, querendo ou não utilizar essas intensidades de ND. Isso é muito interessante nessa câmera. Realmente é uma câmera muito otimizada. Eu estou vendo aqui, ela tem 3 stops, igual a 6K. Igual a 6K, né? Tem 3 stops de ND. E embora algumas pessoas falem que ela tem ela altera um pouquinho a cor, né? Não é tão flat, tudo bem. Mas é um recurso que é muito barato a câmera. Para já ter tudo isso, né? Tudo isso. Beleza, se altera, se incomoda tanto, então vamos colocar um filtro ali fixo na frente da lente. Mas ela ter esse recurso, você tá ali numa produção e poder apertar um botãozinho aqui e já trazer um ND, igual você falou, para poder manter ali a tua abertura, não precisar mexer a abertura de íris, não precisar mexer em ISO, né? É um recurso... Porque a grande sacada das câmeras é você conseguir manter os ISOs nativos, né? E você meio que ir controlando as profundidades focais ali, né? Inclusive ela é dual ISO, né? Inclusive tem isso daí ainda. Ela é dual ISO, um recurso maravilhoso também, que era no cinema um grande problema até poucos anos atrás, se a gente pode dizer, né? Estamos falando, sei lá, de 10, 8 anos atrás. A própria primeira Ursa, né? A gente tinha o ISO primeira. 800 no máximo, eram ISOs fixos, né? Era 400 e 800, só. Acho que era isso. Não e aí tinha você que iluminasse... A tem que Production acho que iluminar. tinha 640, acho que tinha um intermediário ali. Mas recapitulando essa época, era um grande problema para a gente não ter um recurso digital na câmera para um cenário low light, né? Porque as câmeras de cinema só enxergavam quando tinha luz, muita luz. Então, elas também vieram nos dando esses recursos. Lembrando que, e eu já falei isso aqui diversas vezes, o ISO, né, embora eles tenham colocado Dual ISO, que são dois lugares que o ISO é nativo e um lugar deles é mais alto, o ISO é um recurso digital. Então, no cinema, eles vão sempre preferir usar o recurso orgânico, que é você controlar a luz de fora antes de ela passar pela lente, antes dela chegar no sensor, para você não precisar ficar utilizando o recurso digital. Tecnicamente é o caminho. Que seria o caminho melhor para ter sempre um melhor recurso e qualidade de imagem, né? De informação registrada ali, né, pela câmera. Mas a evolução está sendo tão grande que você praticamente hoje não precisa, entre muitas aspas, se preocupar tanto com isso. Isso também é uma outra facilidade. Né? Isso vem da película, né? Até mesmo aquela câmera, aquele filmezinho Kodak ali que a gente comprou para tirar foto. Que você já escolhia, tinha né? um que era para tirar de dia, tinha um que era para tirar de noite, que Exatamente. era 400, 800, se eu não me engano, os ISOs, né? Então, tem mais, Renatão, de filme, tem mais de 800 filme fotográfico? Tem, né? Tem uns que... É como se fosse os ISOs nativos da câmera. Na real, em vez de você trocar a câmera, você troca o magazine com o filme. Interessante, né? Só que na película, você vai ganhando grão, independente da qualidade da luz que você vai usar.
Porque as partículas são maiores. São maiores, No analógico. No analógico. Ele aumenta tipo, os pixels. O tamanho do pixel. Não, Interessante. Renatão, vem aqui, fala isso aqui perto do microfone, pô. Espero que vocês tenham ouvido aí. Mas você vê que interessante? Isso que eu acho fantástico da Blackmagic, é por isso que em vários sets eu faço questão de ter, porque essa unicidade da praticidade com uma qualidade de imagem, para mim, é o que representa quem quer entregar com qualidade, adaptar a qualidade para budgets de clientes, por exemplo, e projetos, e se preocupa, né? Por exemplo, a gente vai gravar aqui um podcast em RAW, né? 12 bits, com compressão, porque a gente também não é maluco de vir sem nada de compressão. Mas a gente vai colorir um podcast, que normalmente é feito gravado, já tipo exibido e vambora. Então a gente tem uma preocupação, eu tenho uma preocupação muito grande com qualidade, né? Eu quero oferecer isso para quem não entende sobre isso, porque eu acho que é o nosso papel. E a Blackmagic é tipo uma amiga nossa nesse sentido, né? Porque eles vêm, se a gente quisesse, por exemplo, ter uma câmera lá em cima, que a gente já fez aqui, utilizou o Sony, por exemplo, para fazer transmissão ao vivo aqui dentro, a gente teve que jogar um link, jogar uma coisa, teve uma situação que a gente teve até que cabear, porque não estava oscilando muito a frequência aqui, não estava dando certo, o link externo aqui, que é aberto, não tem muitas paredes. Saber que a gente poderia ter utilizado uma câmera, que a gente vai receber o sinal, a gente não precisa nem de cabo nem de transmissor, seria menos custo de projeto e um acesso a uma funcionalidade muito boa, né? Muito boa para determinados projetos. Eu achei fantástico, Marcelo, de verdade. Essa questão do ecossistema que você comentou, que o DTV ali ele tem o comando de todas as câmeras, né? Isso otimiza muito a produção, e isso, se você fosse ter em outras marcas, ou há poucos anos atrás, isso custaria muito caro. Se você pudesse ter, hoje a gente tem, vou citar uma ATEM Mini Pro, que hoje a ATEM Mini saiu de linha, a ATEM Mini Pro é a menor mesinha ali que ainda está em linha, que eles oferecem. Utilizando uma ATEM Mini Pro, você consegue dar o comando de REC para as câmeras, você consegue mandar as câmeras gravarem e pararem em sync, cada uma no seu disco, né? Você consegue controlar, no caso, por exemplo, no caso dessa lente aqui, que é uma Canon Compact Servo 70-200, você consegue controlar zoom, foco e íris remotamente, né? Ela recebe a informação de tale, se ela está no ar, ela devolve o PGM, né? Então, assim, são coisas que isso você só encontrava em estúdios de TV, né? Esses recursos, e você não ia gastar menos que, sei lá, 80, 90, 100 mil dólares para você ter tudo isso aí, né? Uma câmera com um monitor. Ou seja, traz para nossa mão um poder de produção com alta qualidade que a gente só tinha mesmo em emissora. Vamos pensar, por exemplo, no seu processo de produção, que você é uma pessoa que já veio, né? Eu sempre te atendi tecnicamente, né? Você sempre assumindo a parte artística e você já veio de produções maiores. Então você conhecia o processo, você conseguia utilizar praticamente todos os recursos. Tem algumas coisas que acontecem no processo de produção, de produções grandes ou em TVs, né? Que você tem o videoman, você tem cartelas de cor, né? Você já sacou que a Blackmagic entregava isso e essa possibilidade. E pouquíssimas, né? Eu posso falar porque durante a pandemia deu um boom, né? Na transmissão ao vivo, mas a gente já fazia uns 7, 8 anos lives. Então a gente surfou bem essa onda, fez bastante coisa, só que sempre com esse up, que é já utilizar como a galera do high-end ali, como a galera das altas produções utilizavam, que é utilizar realmente todo o potencial, né? Você utilizar a cartela de cor, você corrigir o branco, a partir dali, você começar a colocar uma característica, isso aí praticamente ninguém, acho que até hoje poucas pessoas fazem, né? Nesse lugar que a gente pertence no mercado é mais difícil. Tanto, abrindo um exemplo aqui,
A gente vai falar sobre o Flow, vai falar sobre um projeto que vocês estão desenhando para eles lá, sobre as dores e necessidades que eles têm lá. Mas o que eu queria dizer é que na nossa visita lá com eles, lembra quando eu puxei o Color Checker, né? Eles, cara, um dos maiores estúdios de podcast, o maior, se bobear, estúdio de podcast hoje no Brasil. Como empresa. Os programas são popularíssimos, mas quando a gente vai no back-end da parada, não é uma galera que veio da TV, não é uma galera que veio do cinema, não é uma galera que está estruturada desse jeito. Então, quando a gente apresenta algumas coisas para eles, mas eles têm dores. Então, quando a gente apresenta uma coisa para eles, eles entendem que isso serve aquelas dores que eles têm nesse momento. E foi um barato, né? A gente puxou o Color Checker, meio que deu uma reposicionada na luz, as câmeras estavam ok para a apresentação. E eles ficaram impressionados, né? De existir um recurso que você basicamente não precisa contar somente com a tua percepção ali. Sim. Ou com os números da câmera versus da luz. Você tem gráficos, você tem coisas que te ajudam a ter um recurso imagético muito profissional, né? Eu acho que isso vai de encontro ao que você falou desse setor do mercado, né? Que é uma produção mais simples, mais tranquila, sem tanta atenção para esse tipo de coisa. Não exige muito. Exatamente. Né? E embora o pessoal, essa galera nova de internet tenha muito a nos ensinar, que são coisas que também a gente não domina, né? A gente trazer essa parte mais técnica começa a resolver um monte de dores ali, né? Que eles têm. E é legal de entender que é uma galera atenta. É uma galera que está cada vez entregando mais e quer, né? Eles buscam entregar uma imagem de qualidade, né? Essa é a ideia. De fato, eles são bem espertos e eles estão muito atentos nesse lance de tecnologia. Tipo, tudo que foi falado sobre conexões, tanto de áudio quanto de vídeo, sobre a parte técnica, eles sabiam o que estavam falando, né? Mas tem alguns recursos que aí, por isso que essa é a grande beleza, eu acho que de juntar experiências, diferentes caminhadas, diferentes segmentos entre a gente, né, nesse nosso universo audiovisual. E acho que agrega muito. Aconteceu isso com a gente também, né? Porque quando a gente começou, né, todo mundo no começo sabe pouquíssimo, a gente grudou alguns caras. Eu consigo me lembrar de alguns caras que fizeram muita diferença e não só ensinando dicas, dando dicas, mas às vezes pegando o modo de pensar. Muitas vezes condutas, procedimentos, essas coisas fazem muita diferença. E a galera que já viveu, eles levam isso de uma forma muito diferente. E eu acho que essa troca que a gente fez, né, embora a gente tenha essa cara de novinho aqui, e continua fazendo, porque tem muita gente que está lá na frente e a gente está bebendo, né, a gente consegue ir trocando com a galera mais nova, que é a galera de internet. Que hoje é a referência nisso, né? A gente depois vai poder falar um pouquinho mais sobre esses projetos especificamente, o que a gente tentou propor para eles, né? Como um avanço ou agregar, né? Porque tem muitas coisas que já funcionam lá. Mas uma coisa que eu queria resgatar aqui para a gente são alguns recursos que na 6K vieram e que facilitaram bastante, inclusive para a gente fazer esse setup aqui de hoje, que é um podcast adaptado, como eu chamo, né? Que a gente também vai bater um outro papo sobre podcasts, né, e falar somente sobre isso, como que a gente aprimora, como que a gente agrega a linguagens que já estão estruturadas, né? É legal fazer isso, não é legal fazer isso, dá certo, não dá certo, a gente vai bater esse papo. Mas uma das coisas que eu queria comentar foi que, mesmo a Canon lançando um novo bocal RF, a Blackmagic sabe que no mercado está permeado quase que absolutamente as lentes EF. E o que fez diferença para a gente aqui hoje. Sim. Você vê, a gente tem 3 estúdios, 2 estão 4K, uma é 6K. A gente está usando, por conta de não querer adaptar na 4K para uma lente EF,
A gente está usando lente Lumix nas 4K e vai utilizar a lente EF, né, na 6K, que é um recurso maravilhoso. Embora não seja um sensor full frame, seja um sensor Super 35, né? E o legal, por exemplo, aqui nesse caso, é que a gente consegue ter controle aqui de foco, né? Vou mexer aqui um pouquinho, ver se dá para ir de zoom aqui no manche quando você utiliza lentes motorizadas. No caso das 4K, a gente está utilizando lentes pequenas MFT, que tem motores, e no caso da 6K, a gente está usando o que eu acho incrível, já até gravei alguns vídeos sobre essa linha da Canon, essa Compact Servo. É uma lente incrível, a ótica dela é incrível, ela tem essa função broadcasting, né? Você pode operar aqui, e ela é muito barata se comparado a outras lentes. A outras lentes para fazer esse recurso, exatamente, né? É uma lente, por exemplo, ela não tem exatamente a mesma ótica de uma fotográfica, porque a fotográfica não é parfocal, essa aqui é parfocal. O que significa que eu dei o zoom, eu foquei. A hora que eu tirar o zoom, continua focado o meu objeto. Isso para o broadcast é indispensável. Indispensável, né? Sensacional. E essa é uma lente muito barata para tudo que ela entrega. E ela é T4, ou seja, é uma lente da linha Cine, né? E é fixa. Você vai dar o zoom, não vai escurecer, você vai tirar o zoom. É de ponta a ponta, exatamente, né? É de ponta a ponta. Ela é uma linha T, que quer dizer que isso não modifica. Isso. Deixa eu falar uma coisa e até esclarecer isso. Se a gente não tivesse usando esse setup aqui de zoom e foco, a gente provavelmente teria uma lente que não é servo, porque é uma lente Canon passando uma informação eletrônica para uma câmera que tem essa compatibilidade, né? Não são todas as lentes que também têm o servo para a gente passar essa informação para a câmera e através da câmera conseguir controlar foco e zoom. Se a gente não tivesse esse setup, e a gente quisesse ter um controle de foco e zoom na operação, a gente teria um follow focus, hoje é aquele núcleos, né? Núcleos M. Núcleos M, da Tilta. É um motor por foco, um motor por zoom. Um motor para cada um. Se tivesse um anel de íris, no caso da Cinema, até um motor também de íris. Conseguiria. Então teriam que ser 3 motores e 3 controles para a gente controlar tudo isso. Então, falando em praticidade, né? A gente está muito bem servido com essa lente. E até custo, né? E até custo. Uma coisa que é legal deixar anotado aqui é quando você foca com uma lente parfocal, o seu foco está valendo quando ela está fechada, não quando ela está aberta. Muita gente comete esse erro. Foca, por exemplo, está aberta, ela foca numa cena e acha que vai dar zoom e vai permanecer o foco. Na verdade, você bate o foco na lente mais fechada, no tele, para quando você abrir, ela saber que é ali que está o foco determinado pelo operador. Bom. Então isso é uma informação bem importante, parece óbvio, mas muita gente se perde nessa questão, né? E isso vem de experiência também, né? Isso vem de se perder, né? Muita gente, eu também já me perdi muito. Então, parfocal é uma coisa muito interessante, porque você precisa de agilidade, de praticidade, normalmente nas produções, né, seja jornalística, seja em estúdio, tudo mais. Falando um pouco sobre o podcast que a gente vai fazer aqui, então além das 3 câmeras estúdio, a gente vai usar 2 Pocket 6K Pro, porque podcast tem um mapa de câmera normalmente, usualmente com 4 pessoas, quando tem 4 pessoas, de 5 câmeras. Então a gente vai, e normalmente elas são todas paradas, estáticas. Então hoje o que a gente está fazendo aqui de adaptação nesse podcast é utilizar um pouco do recurso de movimento, que é o que eu mais curto do que eu faço, né, e nas produções que eu faço sempre tento imputar movimento. Eu acho que o recurso de imagem, às vezes, de um movimento de pan e tilt de imagem e narrativo, e o recurso de movimento, né, de correção de foco e zoom em movimento, da própria correção de cabeça, também é narrativo, e eu acho muito interessante e importante se ter em diversos projetos. Então aqui a gente está experimentando, eu perguntei para a maioria da equipe aqui se já tinham visto algum podcast que tem movimento,
E eu falo podcast por quê? Porque a gente está respeitando a linguagem de podcast. Por exemplo, em sua maioria, câmeras paradas, mais altas, chutando mais de cima para baixo, porque é um recurso também para se enxergar as pessoas, não é tipo que as pessoas querem, talvez. Tem podcast que eles usam, né? Por exemplo, às vezes quando tem 2 pessoas, ou 2 pessoas de um lado e uma pessoa do outro, dá para a gente adaptar a altura, mas ficou muito padronizado como linguagem as câmeras mais chutando de cima para baixo. A gente está respeitando isso, inclusive na câmera em movimento, que é legal, porque quando você vai cortar, não é interessante você ter uma câmera que chuta de cima para baixo e uma outra que está mais embaixo aqui, né? Tem uma distância grande que pode causar, é um experimento também, mas pode causar algum tipo de estranheza. Então a gente colocou, com a ajuda do Renatão também, que está fazendo comigo a fotografia e as decisões aqui do podcast, ou do setup do podcast, a gente colocou a câmera em movimento, a câmera que está no Dana Dolly, numa altura intermediária, para a gente respeitar a linguagem, que hoje é uma linguagem, mas adaptar, trazer movimento, por exemplo. Então isso a gente vai fazer, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer e a gente vai entender o que isso agregou em qualidade estética mesmo, né, de contar a história, e narrativa, o quanto isso ajuda na conversa, na compreensão do conteúdo que eles estão passando. Então isso vai ser muito interessante. E são escolhas, como é um formato muito padronizado, são escolhas arriscadas, né? São ousadas. São ousadas. Mas dá para dizer. Acho que é assim que a gente tem que ousar, tem que tentar. E é como a gente conversou, né? Pode ser que lá na pós-produção a gente olhe e fala, poxa, fez todo sentido. Ou olhe e fala, não fez nenhum sentido. Exatamente. Né? Claro que tudo isso é feito, é desenhado por você, pensado, né? E dificilmente vai ser uma coisa muito, nada a ver, né? Mas pode ser que na hora a gente olhe e fala, ó, realmente... Às vezes, exatamente, a gente estava conversando, né? Depende até do assunto, né? Depende do assunto. E aí o operador aqui também, ele entender, de sacar a velocidade, né? Enfim, mas tem tudo isso que conta também, né? Eu acho que faz parte, a gente tem que sempre ousar, sempre tentar entregar mais. E esse setup aqui, a gente consegue entregar essa qualidade aí, gravar em B-roll, né? Gravar em log, para a gente poder tratar uma cor, colocar os movimentos, fazer isso de uma forma... captar de uma forma totalmente minuciosa, porque a gente tem todo o controle ali, a gente consegue ter a função de um videoman, né? Além da agilidade, que eu acho que é isso, outro trunfo disso aqui, a agilidade da pós-produção. Você não precisa ter uma mesa de corte só se você for fazer uma live. Você pode ter uma mesa de corte, exatamente, se você for produzir um podcast. Ou ali na gravação, a edição. Isso você tem utilizado... Que eu tenho utilizado. Bastante, e aí você pode contar um pouco da facilidade que né? Esse recurso de você ter o DaVinci ou até mesmo o Premiere, né? Isso. O que a gente comentou sobre o ecossistema da Blackmagic vem muito de encontro com essa facilidade mesmo, que nesse sentido de linkar a nossa gravação com a pós-produção, acontece porque a gente tem como conectar, além de controlar, tem como gravar as câmeras sincadas, como você falou, e isso gera para a gente um arquivo que já é imputado no DaVinci, por exemplo, para a gente editar, simplesmente relinkar. A gente pode gravar somente, né, na mesa ali, em 1080. Ou num recurso, em 1080, ou em 4K, né, com esses recursos aqui, né, dessas câmeras, estúdio. Ou a gente pode gravar em baixíssima qualidade lá, só para ter uma referência, só para gerar para a gente uma timeline sincada. Como se fosse um proxy. Como se fosse um proxy. E depois só relinkar os arquivos brutos em RAW. E se precisar fazer algum tipo de correção, né, também está super na mão, porque ele abre uma timeline para a gente. E se a gente quiser mexer em outro programa, vamos editar esse aqui no Premiere, a gente exporta a XML, após abrir no DaVinci, a gente exporta a XML e manda para lá. Eu acho que é isso que a gente tem feito, eu acho que esse é o recurso que é possível hoje. Fato é que ela não entrega uma multicam, lembra que a gente até analisou isso, ela não entrega uma multicam, ela entrega uma timeline com o corte, um PGM.
PGM com os cortes aparentes ali na timeline. Porém, as câmeras estão sincadas e você pode arrastar para cima, facilmente criar uma timeline de multicam. Você sobe cada câmera, estica todo mundo e dali surge uma multicam, porque já está tudo sincado, também é um recurso rápido. E se você já cortou e está meio que tudo certo, você pode só corrigir aquelas partes ali. As cenas. Cortei, quero um pouquinho mais para cá, coloquei esse GC, quero tirar ele, quero colocar outro. Tudo isso você... Isso vale dizer, nós estamos falando da imagem da câmera, mas o que é possível é toda a estrutura. Se você coloca GC, lettering, série tela, tudo isso vai estar ali disponível para ser modificado, alterado. E sim, uma facilidade enorme, porque no nosso caso, quando a gente imputa isso, imputa os RAWs, corrige pouca coisa e já parte para a cor. Por isso que a gente grava em RAW, porque já se torna muito fácil esse caminho, né? Coisa que demorava muito antes, muito tempo. E o legal é que ela já gera os arquivos em proxy, se você quiser, certo? Você grava a timeline, o PGM, na qualidade que você quiser. Então, se você quiser gravar em proxy, você não precisa depois para editar 4, 5, 6 câmeras em B-RAW 12-bit no seu programa, no seu computador, ele já vai gerar para você um proxy. Então, você pode editar com aquele proxy e só relinkar isso quando for finalizar. É isso aí. Você vai editar no 1080, numa qualidade ali que você pode escolher ser baixa, vai ter um arquivo pequeno, fácil de rodar, né? E aí você pode relinkar só para finalizar. Só para finalizar. Cor, tal, exportar. Isso economiza muito tempo, processamento. Muito tempo. Enquanto você está aprovando, inclusive, o podcast, você pode só trabalhar em proxy, né? Exportar arquivos em baixa e tudo bem. E você vê que tem benefício de ponta a ponta, né? Tem benefício aqui no set, coisas que facilitam a gente produzir com a câmera, e tem benefício na pós-produção. Eu acho uma escolha muito inteligente. Até por isso foi uma das soluções, né, que a gente sugeriu nesse projeto aí do Flow Podcast, que na verdade eles estão procurando ideias ali de como fazer um projeto novo, que eles falaram recentemente. Eles vão lançar a Flow House, que é um espaço, né, todo um ecossistema ali voltado para produtores de conteúdo. Vai ser bem diferente, enfim. Não sei nem se eu posso falar muita coisa aqui do que vai ser, mas eles queriam dar uma olhada justamente nas opções ali do mercado, e essa foi uma, né? Não foi a única, mas foi uma das soluções que a gente tentou demonstrar lá para eles. E aí eu te convidei até para poder falar um pouquinho mais sobre a importância da fotografia, para pensar isso antes, né, de você criar a lista do projeto, antes da lista de produtos, a gente pensar intencionalmente ali na questão estética, na questão técnica. Exatamente. E nas dores que eles têm, né, atualmente, porque provavelmente quem vai continuar operando é a equipe que eles têm internamente lá, e a gente vai chegar com soluções e coisas que podem somar e responder às dores que eles têm, né? E de fato, eu estava lá junto contigo e a gente apresentou não só a Black, né? A gente apresentou outras soluções Câmeras de robóticas. lente, câmera robótica, tava o nosso colega lá da Canon também. O Clécio da Canon, PTZs da Canon. Colocando o PTZ, que é um recurso maravilhoso também. Bem legal. Para podcasts, né? Aquele tracking lá é bacana. O tracking, face track, velho. A pessoa se movimenta ali falando, tal, a PTZ consegue vai seguindo, mantendo o enquadramento. Manter o enquadramento, você define o quanto de teto, quanto de chão, você define tudo isso. Isso é maravilhoso. E lá a gente pode notar que o que mais fez sentido foi esse pensamento ecossistema. Porque se você fosse solucionar apenas um programa, inclusive, provavelmente a gente vai propor para ele ou para eles que alguns programas sejam feitos de uma forma e outros programas sejam feitos de outra forma. A gente viu o quanto de operação que eles têm para cada programa, a gente viu como que funciona. Então, nesse projeto, tem lugares e demandas e projetos que precisam disso e tem lugares que não. Então, vale avaliar também, porque cada caso é um caso, né? Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente está,
A gente só conseguiu fazer esse sistema todo porque a gente tem um recuo e um espaço que normalmente uma sala de podcast não tem. Normalmente eles estão enfurnados, até que o programa do Flow mesmo tem uma sala grande ali, né? Mas não é grande o suficiente para fazer isso que a gente está fazendo. E a maioria dos outros podcasts são salas minúsculas, porque há uma otimização de metro quadrado, de custo, de tudo. Então, a estrutura, a maneira que é feita, que é montada, é completamente diferente. Então, não é todo lugar que a gente consegue fazer assim. Sim. Tem lugar que as robóticas vão resolver super bem e vai ser a melhor solução. Né? E eles também têm sistemas. As outras marcas, os outros fornecedores também estão avançando em sistemas que a Blackmagic já oferece hoje para a gente, eles estão aperfeiçoando para tentar oferecer com esses sistemas, por exemplo, a APTZ, que o Clécio estava explicando lá para a gente. Clécio, inclusive, fica o convite, a gente vai falar sobre algumas novidades e alguns recursos aí que a Canon está trazendo para o mercado, né? E o Clécio é um amigo nosso, está no comercial lá e tem muita informação, né, para passar para a gente. Quem sabe a gente não bate em breve um papo sobre as soluções também da Canon, né? Marcelão, e eu acho também que outros fornecedores vão, se já não estão oferecendo, vão oferecer esses recursos que atendem às nossas necessidades do dia a dia e às diferentes necessidades que cada videomaker, produtora, diretor, enfim, tem para os seus projetos, né? E eu acho que isso vai ser muito bom para o mercado como um todo. Quanto mais opções a gente tem, mais a gente vai se identificando, né? Vai respondendo às nossas dores e a gente vai se identificando. Eu prefiro determinada coisa, um outro profissional vai preferir determinada coisa. E eu acho que é isso que vai também dando possibilidade para a nossa personalidade, para a nossa ação criativa acontecer nos nossos projetos. Que quando existe uma única forma de fazer, com uma única câmera e todo mundo faz desse jeito, a gente perde o grande potencial de quem está por trás da câmera, de quem está tomando as decisões, que é de criar, né? Então, que a gente consiga utilizar isso como recursos para a gente criar coisas mais legais, aprimorar, inventar, experimentar. Se der certo ou der errado, a gente descobre depois, mas o legal é ter essa possibilidade, no meu ponto de vista, né? E agora é o seguinte, a gente está atrasadíssimo para rodar, a galera está no cafezinho ali, a gente precisa resolver coisas, então, embora a gente pudesse ficar aqui falando muito, muito mais e trocando mais, eu quero agradecer. Obrigado, irmão. Você é sempre um parceiro, a gente está há muitos anos juntos e espero que continue assim. Né? Sempre com muito prazer, muito bom trabalhar contigo e obrigado pelo papo aí. Obrigado, irmão.